O Fluminense chega à semifinal da Copa do Brasil com um problema que ninguém dentro do clube queria admitir em voz alta, mas que agora é impossível esconder. O time vai decidir a própria sobrevivência na competição sem duas peças que mudam completamente o desenho do jogo, e isso escancara uma fragilidade que pode custar caro demais no momento mais crítico da temporada. Hércules está fora. Soteldo também. E o impacto disso vai muito além de duas ausências na escalação. Já deixa o like e se inscreve no canal agora, porque o que está acontecendo nos bastidores do Fluminense transforma essa semifinal no Maracanã em uma verdadeira prova de resistência emocional, física e tática. A lesão de Hércules não é um simples contratempo. É o tipo de problema que aparece quando o calendário cobra, quando o corpo não aguenta mais e quando o elenco começa a sentir o peso de uma temporada inteira jogando no limite. O volante sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda, uma região sensível, traiçoeira, que raramente permite recuperação rápida sem risco de agravamento. Ele já havia sentido dores no jogo contra o São Paulo, precisou ser substituído ainda no primeiro tempo e, desde então, virou uma presença silenciosa no banco, sem condições reais de atuar. Agora, a confirmação oficial escancara aquilo que a comissão técnica já sabia: Hércules não tem como ir para o sacrifício. E a ausência dele é pesada porque Hércules não é apenas mais um volante. Ele virou uma engrenagem importante no funcionamento do meio-campo, especialmente pela intensidade, pela capacidade de marcação e pela leitura defensiva. Em jogos grandes, esse tipo de jogador faz diferença nos detalhes invisíveis, nos cortes de linha de passe, nas coberturas silenciosas, na proteção da zaga quando o time se lança ao ataque. Sem ele, o Fluminense perde consistência, perde equilíbrio e se expõe mais do que gostaria justamente em um jogo onde errar é praticamente fatal. Para tentar minimizar os impactos, Zubeldia mantém Nonato como titular, uma escolha que já vinha sendo adotada nas últimas partidas. Nonato oferece características diferentes. Ele é mais construtor, mais técnico, com melhor passe curto e chegada à frente, mas não entrega o mesmo poder de combate e proteção defensiva que Hércules. Essa mudança altera o comportamento do time. O Fluminense ganha um pouco mais de circulação de bola, mas perde em força na recuperação e na pressão imediata após a perda da posse. Contra um rival que sabe explorar espaços, isso vira um risco calculado, quase uma aposta. Se a ausência de Hércules já seria suficiente para gerar preocupação, o problema se agrava quando se olha para o ataque. Soteldo também está fora. O venezuelano sofreu uma lesão no músculo quadríceps da perna esquerda, justamente quando vivia um bom momento. E o contexto da lesão dele é ainda mais frustrante, porque Soteldo vinha de uma sequência positiva, havia sido titular no jogo de ida da semifinal no lugar de Canobio, que cumpria suspensão e estava conseguindo criar desequilíbrios, chamando a marcação, abrindo espaços e dando ao Fluminense algo que nem sempre aparece: imprevisibilidade no último terço do campo. No jogo de ida, mesmo com a derrota por 2-1, Soteldo mostrou que poderia ser uma arma importante na volta. Só que o corpo não respondeu. No início do segundo tempo, ele voltou a sentir o problema muscular e precisou ser substituído. Keno entrou em seu lugar, mas o impacto não foi o mesmo. Agora, com a confirmação da lesão, o Fluminense perde um jogador que poderia decidir em um lance individual, algo extremamente valioso em jogos eliminatórios. Com a saída de Soteldo, Canobio retorna ao time titular após cumprir suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Canobio é um jogador de entrega, intensidade e disciplina tática, mas com características bem diferentes das de Soteldo. Ele oferece mais recomposição defensiva, mais fôlego, mais obediência ao esquema, mas menos improviso. Isso faz o ataque do Fluminense ficar mais previsível, mais organizado, porém menos explosivo. E em um jogo onde o time precisa reverter um placar adverso, previsibilidade pode ser um problema sério. No banco, a principal alternativa ofensiva segue sendo Keno. Um jogador experiente, acostumado a decisões, mas que já não vive o auge físico de outros tempos. Keno pode entrar bem, pode decidir em um lance isolado, mas também depende muito do contexto do jogo. Se o Fluminense estiver pressionando, com posse e volume ofensivo, ele pode ser decisivo. Se o jogo ficar travado, físico, truncado, sua influência diminui. Todo esse cenário se torna ainda mais pesado quando se olha para o placar agregado. A derrota por 2-1 no jogo de ida coloca o Fluminense em uma situação ingrata. Para avançar diretamente à final da Copa do Brasil, o time precisa vencer por 2 gols de diferença no Maracanã. Uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis. Qualquer empate ou nova derrota elimina o Fluminense e classifica o Vasco. Ou seja, não existe margem para erro. O time precisa ser agressivo, mas sem se desorganizar. Precisa atacar, mas não pode se expor demais. Precisa ter coragem,
mas também cabeça fria. Esse tipo de jogo cobra mais do que tática. Cobra emocional. O Maracanã estará cheio, a torcida pressionando desde o aquecimento, empurrando o time, cobrando reação. Em noites assim, o estádio vira um personagem do jogo. Pode impulsionar, mas também pode sufocar. Cada passe errado será sentido. Cada finalização desperdiçada aumentará a ansiedade. E o Fluminense, sem duas peças importantes, precisará lidar com isso desde o primeiro minuto. Zubeldia sabe que terá de ajustar o time não apenas em termos de escalação, mas de comportamento. Sem Hércules, o meio-campo precisa ser mais compacto. Sem Soteldo, o ataque precisa se mover mais coletivamente. A bola parada ganha ainda mais importância. O controle emocional se torna essencial. Qualquer cartão desnecessário, qualquer erro por afobação pode matar o jogo. Existe também um peso simbólico nessa semifinal. A Copa do Brasil representa não apenas um título, mas uma possibilidade de alívio financeiro, prestígio esportivo e afirmação de projeto. Cair em casa, no Maracanã, em uma semifinal, seria um golpe duro. Avançar, mesmo com desfalques, seria uma prova de força, de superação, de maturidade competitiva. No fundo, esse jogo expõe uma verdade incômoda do futebol brasileiro. O elenco nem sempre é suficiente para sustentar uma temporada longa, e as lesões aparecem justamente quando não há mais tempo para corrigir nada. O Fluminense agora precisa lidar com as consequências disso em um palco gigante, contra um rival direto, com a final em jogo. Quando a bola rolar às 20h30 no Maracanã, o Fluminense não estará apenas enfrentando o adversário. Estará enfrentando suas próprias limitações físicas, suas escolhas táticas, o peso da expectativa e a pressão de um resultado que não admite meio termo. Ou o time reage, supera os desfalques e escreve uma noite memorável, ou a semifinal ficará marcada como o jogo em que as ausências falaram mais alto do que a esperança.